Bom dia novamente. Gostaria de começar também agradecendo novamente à professora Maria Carla e ao pós-doc Luca por terem aceitado participar como banca para minha defesa. Agradecer a todos os meus amigos familiares que estão na chamada para poder me prestigiar. E agradecer também ao meu professor orientador, Eduardo Bulhões. Sou a Fernanda Cécio. E, novamente, o tema do meu trabalho de conclusão de curso foi a análise de índices de extremos climáticos na zona costeira fluminense a partir de dados observados. Esse aqui é um roteiro da apresentação que eu vou estar seguindo, explicando cada um desses tópicos. Começando pela introdução, que a complexidade da zona costeira ela está associada à sobreposição de processos continentais, atmosféricos e marinhos, que, atuando em escalas de tempo distintas, nos permitiram verificar que a paisagem contemporânea ela é, em partes, produto de uma herança. E a participação das sociedades nas suas atividades, que por vezes conflitantes, acabam por causar danos ao litoral, o que se torna um desafio adicional ao entendimento dos problemas costeiros em um cenário de mudanças climáticas globais. E o estado do Rio de Janeiro ele é composto por 33 municípios na sua zona costeira fluminense, a ZCF, o que ocupa em torno de 40% do território do estado e com uma estimativa de que até 83% da população resida nessa área. E em virtude também de possuir uma topografia acidentada, como morros, serras, áreas de baixada e áreas planas, ele acaba por possuir um clima bastante diverso, além também da sua grande extensão em contato direto com o Oceano Atlântico. Em uma escala global, a gente sabe que existem eventos de extremos climáticos que afetam igualmente todas as zonas climáticas, como é o exemplo do aumento das temperaturas, porém eles também podem se apresentar de formas distintas, que, por exemplo, no ano de 2014, no Sudeste brasileiro, a gente estava tendo um período de seca normal, enquanto na Inglaterra estava tendo grandes problemas com inundações. E nesse mesmo período, na região norte do Brasil, também estava se tendo um problema de chuvas extremas. No trabalho da professora Drenzinski e do professor Wanderson da UFRJ, já foi observado que no estado do Rio de Janeiro, as temperaturas máximas médias se mantêm mais elevadas na capital do que no norte fluminense. Licença. Os nossos objetivos, de forma geral, foi, dentro do contexto da geografia marinha e também buscando entendimento sobre as mudanças climáticas na ZCF, a gente apresenta e discute, então, os resultados sobre os índices de extremos climáticos, distribuídos ao longo das estações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, e aponta as tendências encontradas entre o período de 1961 a 2022, com os indicadores de TX, temperatura máxima, TN, temperatura mínima, e PRCP, precipitação. E, especificamente, a gente buscou reunir um conjunto de índices que permitam, de uma forma regionalizada, uma leitura mais ampla sobre as variáveis de temperatura e precipitação ao longo do litoral fluminense, e então apresentá-los a partir de uma série de mapas. A nossa justificativa, a ideia desse trabalho começou após a publicação do 6º relatório do clima pelo Grupo de Trabalho 1 do IPCC em 2021, que foi categórico ao afirmar uma influência humana através das emissões crescentes dos gases de efeito estufa, aquecem a atmosfera, o oceano e a Terra. Assim como também, nesse trabalho, você encontra uma projeção de que até o final do século, a temperatura da superfície seja superior a 1 grau Celsius, até 1,8 graus Celsius, em um cenário de baixas emissões de gases de efeito estufa, e entre 3,3 até 5,7 graus Celsius em um cenário de altas emissões. Assim também como o aquecimento do oceano de até 0,86 graus Celsius, em um cenário de baixas emissões, a 2,83 graus Celsius em um cenário de altas emissões. E também a intensificação das precipitações, em cerca de 7% a cada 1 grau de aquecimento. Então, em cenário de baixas emissões, a gente já tem uma intensificação de 7% na precipitação, e em um cenário de altas emissões, a gente pode ter até 21% da intensificação. E a gente sabe que os impactos das mudanças climáticas não existem dúvidas sobre como eles causam mudanças nos ecossistemas terrestres, seja de forma direta ou indireta, e também a sua influência na forma como o homem e os ecossistemas devem se adaptar. Então, nesse contexto, a climatologia dos extremos climáticos é uma ferramenta relevante e vem sendo usada em escalas globais, regionais e locais, como foi o trabalho, para apontar as tendências de alterações climáticas e variabilidade. Existem diversos índices para calcular e caracterizar os extremos climáticos. Nesse trabalho foi utilizado o projeto Clindex, que foi desenvolvido por um grupo de especialistas da OMM, a Organização Meteorológica Mundial. Licença. A nossa base conceitual
Começando pelos extremos climáticos, no artigo da professora Maria Silva da Dias, da USP, é explicado que existem eventos associados a padrões conhecidos como El Niño e Laninha, mas que também existem padrões ainda muito pouco conhecidos e que ocorrem em associação a situações esperadas no contexto de mudanças climáticas globais. Ou seja, eventos que culminaram por serem fora do padrão o esperado e que se apresentam de diversas formas, como chuvas, ondas de calor, secas. O problema em questão, a problemática, é que esses eventos acabam por ter ocorrido cada vez mais de forma comum e que suas consequências, por vezes, podem ser sentidas posteriormente ao evento. Como, novamente, no ano de 2014, na região sudeste, teve um período de seca fora de época, nos meses de dezembro, janeiro e fevereiro, onde era esperado que os reservatórios de água enchessem e não encheram. Por conta disso, a população nos meses seguintes acabou sofrendo. Sobre as mudanças climáticas, no glossário do IPCC teve a melhor definição para mim, que foi uma mudança de estado ou variabilidade de suas propriedades, que período prolongado, sendo ele de décadas ou mais, as mudanças climáticas podem ser devido a processos naturais internos ou forças externas, como modulação de ciclos solares e erupções vulcânicas, processos naturais internos, e uma mudança antropogênica persistente na composição da atmosfera como forças externas. Ele, portanto, faz uma distinção entre as mudanças climáticas atribuíveis às atividades humanas, que alteram a composição da atmosfera, e a variabilidade climática atribuível às causas naturais. Os efeitos das mudanças climáticas, eles vão ser sentidos por todas as sociedades, em maior ou menor grau, variando pelo projeto de mitigação governamental. Sobre os gases de efeito estufa, a gente entende que, como parte da consequência do efeito estufa, a sua influência sobre as mudanças climáticas. E também, em contrapartida, a gente também entende que as mudanças climáticas sempre ocorreram em uma escala geológica. Então, a gente atribui o aumento e a intensificação dessas mudanças à ação poluidora do homem. Os principais gases de efeito estufa são o CO2, o CH4, o N2O, o O3, e as famílias de gases HFC e PFC. E o problema com o aumento dessa concentração desses gases na atmosfera é que eles acabam por reter radiação infravermelha dentro da atmosfera e contribuir para o aumento das temperaturas médias. Só de licença. A zona costeira fluminense. O estado do Rio de Janeiro, ele tem a sua maior aglomeração urbana na zona costeira, nos 33 municípios. E ele também ocupa a posição de megacidade global da costa atlântico sul-americana. Também destacando que é um estado com um grande número de moradias em local de vulnerabilização, seja por uma questão geológica do terreno, assim como também uma questão socioeconômica. Fora que a zona costeira, principalmente a fluminense, tem uma grande importância econômica para o país, por conta dos complexos portuários, as zonas turísticas, refinarias, estaleiros e o complexo petroquímico. Nos nossos materiais e métodos sobre as fontes de dados, foi obtida uma série histórica a partir do BDMEP, do Banco de Dados Meteorológicos do IMET, o Instituto Nacional Meteorológico, e as estações convencionais com os dados mais antigos e as estações automáticas com os dados mais novos. São 44 estações que existem ao longo da ZCF, dos quais a gente só utilizou 28, porque, por razão de dados faltantes em todas as estações, a gente, então, preferiu por aquelas que tivessem no mínimo 10 anos de dados, porque foi o que a gente entendeu como ser o necessário para poder apontar alguma tendência. Sobre os índices de extremos climáticos, esses são os índices usados, divididos entre TX com temperatura máxima, TN com temperatura mínima e PRCP de precipitação. Eles são divididos entre graus Celsius, porcentagens, número de dias e milímetros. São ao todo 18 índices retirados do projeto Clindex, que se adequaram ao estado do Rio de Janeiro. Sobre a manipulação de dados, a organização, manipulação estatística, cálculo e processamento dos índices para a geração de mapas e tabelas apresentados, foram usados exclusivamente ferramentas e pacotes de modelagem livre em linguagem R, com o CleanPack desenvolvido para o melhoramento do R-Clindex, para o cálculo dos índices, o pacote Kendo para os testes de significância estatística dos resultados, o MICE para a interpolação multivariada dos dados faltantes ocorrentes nas estações, e o ggplot2 para a construção gráfica dos resultados. Sobre os seus resultados e discussões, a nossa área de estudo para poder se visualizar de uma forma melhor, esse aqui é o recorte dos 33 municípios. E nos nossos resultados encontrados, aqui tem uma tabela contendo cada um dos índices, o slope mediano, a sua tendência a resultado positiva ou negativa e a taxa de variação por década.
Em referente às temperaturas máximas, a maioria delas todas elas tiveram um resultado positivo, assim como nas temperaturas mínimas, e no resultado das precipitações a gente teve um leve negativo, que dos 5 índices, 2 deles foram positivos e 3 negativos. O resultado em tabela, porém eu vou apresentar alguns deles na forma de mapas, começando pelas temperaturas médias, que TXM, que é a temperatura máxima anual média, ela teve uma taxa de variação por década de 0,30 graus Celsius, assim como os destaques para a área de Arraial do Cabo e Cabo Frio, que tiveram elevações de 0,09 graus Celsius ao ano. Sobre a temperatura mínima anual média, que teve uma variação de década de 0,19 graus Celsius, e teve como destaque a estação de Jardim Botânico, com um aumento de 0,11 graus Celsius ao ano. Sobre as temperaturas diárias, a gente tem os índices de TXX, que é a máxima mensal de temperatura máxima, os dias mais quentes dos dias mais quentes, que apresentaram um resultado positivo, com uma taxa de variação de 0,25 graus Celsius por ano, e também com destaque, novamente, para as estações de Arraial do Cabo e Cabo Frio, com 0,09 graus Celsius ao ano. Assim como também como o índice TNN, que é o mínimo mensal de temperatura mínima, os mais frios dos mais frios, que teve uma taxa de variação em década de 0,17 graus Celsius, com destaque para a estação de Duque de Caxias, com 0,07 graus Celsius ao ano, com um índice de amplitude térmica, DTR, que teve uma taxa de década de 0,0 graus Celsius, com destaque novamente para Cabo Frio e Arraial do Cabo, com 0,08 graus Celsius. Sobre os dias tropicais, o índice de SU, que é a quantidade anual de dias em que a temperatura é superior a 25 graus Celsius, teve uma taxa de variação de 17 dias a mais por ano, assim como destaque também, novamente, para Cabo Frio e Arraial do Cabo, com 0,08 graus Celsius. Sobre noites tropicais, que é a quantidade anual de dias que a temperatura mínima diária é superior a 20 graus Celsius, ou o índice de TR, teve um destaque de 10 dias a mais por ano, assim como para as estações, novamente, do Rio de Janeiro Marambaia, com um aumento de 5,73 dias por ano. Nos nossos índices de precipitação, a gente teve precipitação total, PRC-PTOT, que é a precipitação total anual dos municípios, com um resultado negativo, com uma taxa de variação de menos 4,59 milímetros por ano, porém teve destaque para a estação de Duque de Caxias-Xerém, com um aumento de 55 milímetros por ano. Assim como R10 milímetros, que é chuvas fortes, que é a quantidade de dias por ano que a precipitação foi maior que 10 milímetros, teve um resultado positivo, com um aumento de 0,19 dias por ano, dando destaque novamente para Duque de Caxias, com 7,7 dias por ano, e R20 milímetros, que são chuvas muito fortes, que é a quantidade de dias por ano que a precipitação foi maior que 20 milímetros, que teve um resultado positivo, com um aumento de 0,40 dias por ano, e o destaque novamente para Duque de Caxias, com 0,98 milímetros por ano. Com isso, nas nossas considerações finais, o trabalho ele cumpriu seu objetivo, que foi analisar as estações presentes nas ECF. Algumas delas tiveram, novamente, falta de registros, e a partir disso foi pensado no nosso período mínimo de 10 anos, porém ainda tiveram alguns resultados discrepantes. Então, esse é um trabalho que vai se encaminhar ainda para o meu mestrado. E, sendo assim, então, após a análise de todos os dados feitos dos 18 índices, a gente conseguiu registrar um aumento positivo nas temperaturas, tanto máximas climáticas quanto nas mínimas. Dias mais quentes ficam mais quentes e dias menos frios têm ficado menos frios, junto também com um aumento positivo da quantidade de chuvas fortes, muito fortes, porém não um aumento da quantidade de dias por ano que chovem. Então, chove mais no mesmo período de tempo. Essas aqui foram nossas referências e muito obrigada por